Muito bom dia. São todos bem-vindos. E vamos continuar o que começamos a semana passada. E o que é que nós vimos a semana passada? O livro de Ruth, certo? Vimos o capítulo 1. E hoje vamos entrar no capítulo 2 de Ruth. Então vamos abrir lá. O que nós podemos lembrar? Uma breve recapitulação do capítulo 1, só para fazermos uma transição suave para o capítulo 2. O que lembramos? Como? O que nos lembramos de Ruth, capítulo 1, que meditamos a semana passada? A história de Noemi e das noras. Isso. A morte dos filhos, do marido, isso. Da fome, então, e o regresso para Belém. Eles saíram de Belém por causa da fome e tiveram muitas perdas, e as perdas maiores foram a morte do marido de Noemi. Depois seus filhos casaram, os filhos também morreram, e ela ficou com as noras, ou seja, 3 viúvas. Ela, Noemi, numa terra estrangeira, e estava então a sofrer todas essas consequências, a viver as perdas. Ela ouve então que já há comida, que o Senhor já está a abençoar a sua terra, Belém, e ela resolve então voltar, e uma de suas noras, que é Ruth, volta com ela, certo? Ela está amarga, Noemi está amarga, culpa a Deus, culpa as pessoas, pelas perdas e pelas dificuldades todas enfrentadas. Foram mais de 10 anos fora da sua terra, e agora ela volta, claro, as coisas mudaram, e ela está então cheia de amargura no coração. Então nós falamos de lidar com as perdas. Lembram-se disso? Que Noemi tinha que lidar com as perdas, Ruth também, claro, e concentramos um pouco em como lidar com as perdas e como trabalhar isso e deixar que o Espírito Santo trabalhe isso no nosso coração, para que essas perdas e esse ressentimento não fique a vida toda, como nós falamos e enfatizamos que é o que iria acontecer no coração da Noemi e da Ruth também ao longo do livro. Lembramos também que Ruth, o episódio deste livro, se passa na época de Juízes, que estamos a estudar na Escola Bíblica Dominical. É uma história dentro da história, certo? Mostra a situação de uma família particular naquela época conturbada da história de Israel, como temos estudado aqui pela manhã durante a Escola Dominical. Então, este é o, mais ou menos rapidamente, onde chegamos até no domingo passado, no capítulo 1. Noemi e Ruth voltam então para Belém, e são 2 viúvas. Uma delas é moabita, é estrangeira, são pobres, e agora tem que lidar com as perdas e tem que continuar a vida, tem que sobreviver. Então o capítulo 2 vai mostrar esta luta delas, então, para continuar a vida depois de tudo o que elas passaram. Então vamos ler o capítulo 2. Estão de volta em Belém. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque.
Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Rute, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se prostrada, com o rosto em terra, e exclamou, por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, vem cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Rute colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Rute havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Rute contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Rute, a moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Rute, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura, poderiam molestá-la. Assim Rute ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabar as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tão grande privilégio que o Senhor nos dá de podermos, com liberdade, estudarmos, meditarmos na Tua Palavra. E para isso, pedimos a assistência especial e poderosa do Teu Espírito Santo, para que o nosso entendimento seja aberto e o nosso coração seja tocado por esta mesma palavra. Apesar da distância no tempo, sabemos que há ensinamentos que se aplicam na nossa vida hoje. E nós queremos ser ouvintes, praticantes da Tua Palavra. Então ajuda-nos, ó Pai, a assimilarmos aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã e a vivermos na nossa própria vida estas mesmas verdades, para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, então nesse capítulo, vemos que Noemi e Rute têm necessidade de sobreviver, e vemos aqui a providência de Deus, que fornece para elas, além do que era previsto naquela situação.
Ruth vai trabalhar e vai apanhar os restos no campo para cuidar de si própria e da própria sogra. Ou seja, ela ia atrás do pessoal que estava a recolher, a fazer a ceifar, e o que sobrava, o que ficava, o que deixavam cair, ela e outros recolhiam. Isso estava previsto na lei. Se nós abrirmos lá em Levítico, por exemplo, no capítulo 19, versículos 9 a 10, já havia esta previsão. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, o Senhor já tinha dado essa orientação absolutamente claro, que havia uma provisão, e é uma providência divina, para o necessitado, para o estrangeiro, como nós acabamos de ler. E Deuteronômio ainda reforça isso. Deuteronômio 24, 19 a 22 diz: quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem o feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês são escravos do Egito. Por isso, lhes ordeno que façam tudo isso. Então, Deus deu essas leis exatamente como uma provisão, um cuidado para com os mais vulneráveis da sociedade, os mais desfavorecidos, os mais necessitados, que eram aqueles que não tinham cuidado de ninguém, os órfãos, as viúvas, e aqui temos Noemi e Ruth, 2 viúvas, e os estrangeiros. Ruth era uma estrangeira, além do facto de ser mulher e de ser pobre. Então, é das mais desfavorecidas. Então, a lei contemplava alguma coisa para que esses desfavorecidos tivessem alguma coisa. Quando nós olhamos à nossa volta, também vemos muitos desfavorecidos. Quem são os órfãos, as viúvas, os estrangeiros de hoje? Temos muita gente à nossa volta que precisam de cuidado. E é o povo de Deus que precisa ser generoso. E Boaz usou de generosidade aqui. Ele falou, olha, deixa cair algumas coisas de propósito. Deixa cair algumas coisas de propósito. Intencionalmente, podemos ser mais generosos e participar no alívio do sofrimento de tanta gente que precisa. À nossa volta e no mundo todo. E no mundo todo. A Ruth era uma imigrante, uma refugiada, sei lá, qualquer coisa assim, que voltou, estava numa terra distante da sua e foi ajudada. E temos muita gente que precisa de ajuda. E outro dia estava a ver as notícias, situações de imigrantes e refugiados que atravessam, que se arriscam a atravessar o Mediterrâneo em embarcações precaríssimas, superlotadas, e para tentar chegar e pegar as sobras da Europa rica. Mas eu acho que a Europa pode ser mais generosa com essas pessoas. Nós podemos ser mais generosos e podemos fazer mais. Dizem que o Mediterrâneo está a se tornar no maior cemitério. No futuro, os historiadores vão culpar a Europa por isso. Quer dizer, a Europa hoje não se sente culpada de nada, né? Mas no futuro os historiadores vão apontar o maior cemitério que nós temos aqui é o Mediterrâneo hoje. Pessoas que querem pegar as sobras, que querem apanhar as sobras da Europa rica. Mas, enfim, isso que sirva de alerta para nós. Eu acho que Deus sempre teve esse cuidado para com os necessitados, e o Deus é o mesmo,
E acho que é isso que ele espera de nós, que estejamos sensíveis à situação de pessoas perto ou longe que podem ser ajudadas. Mas, voltando para o livro, para a Bíblia, é interessante notar que, na época dos juízes, como estamos a estudar na Escola Bíblica Dominical, havia um caos geral na situação de Israel. No que diz respeito à observância das leis, à fidelidade ao Senhor, ou seja, o povo se afastou mesmo de Deus e por isso sofreu as consequências e por isso esteve sujeito aos seus inimigos, aos seus vizinhos, e se arrependeram, reconheceram. Deus levantou juízes para os libertar, eles ficaram livres novamente, mas tornaram a cair, tornaram a desobedecer a Deus, tornaram a se afastar do Senhor, tornaram-se a se envolver com outros deuses, e os ciclos se repetem, como temos visto, juiz após juiz. É essa a história do povo de Israel, e eles estavam afastados dos princípios do Senhor, mas é impressionante notar que no episódio de Ruth, nós ainda encontramos quem observasse princípios da lei de Moisés. Nem tudo estava perdido, apesar de que, de forma geral, houvesse um caos, mas ainda tinham pessoas, e aqui estamos a falar da época de juízes, ainda observavam esses princípios de cuidar dos pobres, de deixar que eles pudessem vir atrás e pegar as sobras, e que beneficiou a Ruth, e não só, e a muitos outros. Então, mesmo no caos, ainda havia algumas pessoas, e é interessante verificar Boaz aqui, que levava pelo menos essa parte da lei ainda a sério. E é interessante notar que Deus continua a trabalhar no meio do caos, que era aquela época de juízes, para cumprir os seus planos e as suas promessas que ele fez em aliança com o seu povo. E é aí que eu gostaria de ressaltar uma característica de Deus, que está no versículo 20. E Noemi exclamou: seja ele, referindo-se a Boaz, abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Com os mortos, ela estava a referir-se aos seus parentes que haviam morrido, seu esposo e filhos, porque Deus ia fazer um resgate do nome deles, etc., e isso acontece depois. Mas ela usa uma palavra aqui para Deus que é muito importante no contexto judaico, que eu não sei pronunciar bem, mas é Esed. Esed. É mais ou menos isso. Se alguém que entende hebraico aqui me ouvisse, não iria perceber nada, ia me corrigir, mas eu sei pronunciar assim, Esed. E é um pouco diferente, eu não consigo chegar lá, que significa amor leal. É uma característica de Deus, um atributo que os judeus enfatizam muito, e sempre enfatizaram. E no salmo que a Cristina leu, isso ficou absolutamente claro. O seu amor é leal. É esta palavra que está lá. Apesar que as traduções podem ter outras coisas, pode ser o seu amor eterno, a sua fidelidade dura para sempre, e etc., etc. O significado é isso, é amor leal, amor fiel, que engloba graça, engloba misericórdia, no âmbito de uma aliança e de um relacionamento. Então, Noemi chama atenção para isso. Parece que ela já não está tão amarga e revoltada com Deus, ao ponto dela citar já esta característica de Deus, que tem um amor leal. E, de certa forma, Ruth e Boaz refletem esse amor leal ao longo dessa história. Claro, nós refletimos o caráter do Deus que nós adoramos. E Ruth e Boaz, de certa forma, refletem isso, porque essa palavra também pode ser utilizada nos relacionamentos humanos, de amor e de lealdade, de fidelidade uns para com os outros. Então, ela chama atenção para isso, quando Ruth fala com quem ela esteve, no campo que ela esteve a colher espigas. Então,
Parece que Noemi saiu daquela amargura toda, daquele isolamento e daquele sentimento de que Deus estava distante, que a tinha traído, que lhe trouxe todo o peso e todas as perdas que nós falamos no domingo passado. Então ela já começa a olhar para Deus de uma forma diferente e de uma forma especial, que é o Deus Hesed, que tem um amor leal. Bom, isso no contexto de que Ruth, então, encontra Boaz no trabalho, e como lemos, este foi gracioso para com ela. Foi além da lei. Em duas situações, deu mais que o previsto, como nós já vimos, e ele superou também uma outra questão que está na lei, em Deuteronômio, capítulo 23. No versículo 3, diz assim: nenhum amonita ou moabita, Ruth era o quê? Moabita. Ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Peor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Então, no passado, os moabitas recusaram dar alimentos ao povo de Israel, que vinha do deserto, e agora, graciosamente, Boaz dá além do que a lei previa. Ele foi gracioso, e não deveria ter nenhum tratado de amizade com Ruth, e ele trata Ruth, uma moabita, desta maneira. Ele foi absolutamente gracioso, foi acima da lei. E o nome Ruth quer dizer exatamente isso, amizade. Quer dizer amizade. E isto mostra, aponta para a graça de Deus. Aponta para a graça de Deus que está acima da lei, que está acima de todas as situações que nós possamos imaginar, que nos trata de uma forma que nós não merecemos, e pela lei, Ruth não merecia nada naquela situação. E esta graça já aponta, e o Velho Testamento todo aponta para Cristo, que foi a manifestação especial da graça de Deus. Mas quem era esse Boaz? Quem era esse Boaz? Nós lemos aqui no capítulo 2 que ele era rico e influente. Era alguém da família de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. E era filho de Raabe, a ex-prostituta de Jericó. Vocês lembram desse episódio que o povo de Israel, para dominar Jericó, enviou espias, e essa prostituta acolheu os espias e acabou por acreditar no Deus de Israel, e ela e a sua família foram então preservados. E era um homem temente a Deus, mesmo no tempo do caos dos juízes. Esse homem Boaz ainda observava alguns princípios da lei e demonstrou essa graça toda que nós acabamos de ler e de mencionar. Então esse era Boaz, também filho de uma estrangeira, e ele encontra Ruth, que era uma estrangeira, e nós vemos Deus a trabalhar nesse caos, nesse encontro de estrangeiros, uma situação um pouco diferente, que extrapolava aquela orientação que os judeus tinham de se manter juntos e só entre eles, uma raça quase que exclusiva. Então isso está extrapolado aqui, e vou saltar um pouco para ver o que acontece com os dois. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos ver o capítulo 3 e parte do 4, mas gostaria que nós abríssemos agora no 4, a partir do versículo 13, para ver o que acontece
E vamos voltar a alguns pormenores depois, no domingo que vem. Mas desse encontro de Boaz e Ruth, diz o seguinte, versículo 13, capítulo 4. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Domingo que vem vamos falar sobre o resgatador. Então Noemi está sendo resgatada aqui, está a sair da sua depressão. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. E o livro termina assim, essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então, Ruth e Boaz são parte da ascendência do rei Davi. A partir deles veio nascer o maior rei de Israel, Davi. E neste caso aqui, nessa descrição aqui, só entram homens. Era o estilo judeu de ser, as mulheres não tinham importância, mas Mateus quebra isso, lá em Mateus capítulo 1. Se nós olharmos para Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, vou ler só dos versículos 1 a 6. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, chegamos em Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então Mateus fez questão de colocar a participação de Raabe aqui, uma ex-prostituta e estrangeira. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, de quem estamos a falar. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E se verificarmos o versículo 16, isso continua até que, no versículo 16, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, Ruth, uma estrangeira, pobre, faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Ela, se calhar, nunca ficou a saber disso, mas ela faz parte, alguém insignificante, faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Mateus coloca as mulheres aqui. Ele mostra a graça de Deus e mostra como Deus trabalha no caos, em situações difíceis. E Jesus Cristo é aquele que viria a dar a sua vida por nós, e no meio do caos da nossa vida, nos trouxe a paz. Então Deus usa os mais insignificantes da sociedade, nas circunstâncias mais absurdas, para mostrar que Ele tem amor leal. E que Ele cumpre os seus desígnios e as suas promessas. E é isso que Noemi fala no versículo 20. Que Deus, uma das características de Deus é essa, Ele tem um amor leal, que inclui misericórdia, inclui graça. Não há uma palavra na nossa língua que traduz completamente o significado de Hesed, mas significa isso, amor leal, gracioso, misericordioso, no âmbito de uma aliança e de um relacionamento. E ele manifesta isso mesmo no caos, que era a situação da época que estamos a ver no livro de Juízes, mesmo na situação difícil que estavam para essas duas mulheres, Deus continua com seu amor leal.
Deus continua fiel e Ele cumpre seus desígnios. Ele tem propósitos que nós não vemos, mas Ele chega lá, Ele os cumpre. E essa Ruth aqui e Boaz, filho de uma ex-prostituta, acabaram por fazer parte da genealogia do rei Davi e também do próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Só Deus para fazer isso. É interessante e emocionante ver como Deus age na história, em vidas, nas nossas vidas. A nossa história também é uma história dentro da história maior, mas Deus continua a trabalhar. E ainda que nós nos julguemos, ou que pessoas nos considerem desprezíveis, fracos e etc., aos padrões humanos, nós não somos um mero acidente que não serve para nada. Aliás, Jesus se identifica muito bem com isso. Se nós olharmos lá em Isaías 53:3, diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, mas foi esse que Deus usou para nos salvar. Deus sempre aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. Deus usa os fracos e as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios e entendidos. Então, nós não somos um acidente. Eu, ou cada um de nós, não somos simplesmente um acidente. Ele nos formou de forma especial, como diz o Salmo 139, no ventre das nossas mães, e tem um propósito bom para as nossas vidas. Mesmo que não compreendamos tudo, mesmo que as circunstâncias sejam de caos e sem esperança. Mesmo assim, Ele continua a trabalhar de forma invisível. Ele continua a trabalhar para que os seus planos sejam concretizados na minha e na tua vida. Mesmo que a gente não venha ver os resultados, como Ruth não viu, Ele continua a trabalhar através de nós. E em nós, de forma especial. Portanto, não vamos dar voz às nossas próprias emoções ou de outros e vamos em frente. Não desistamos, ainda que os nossos pais sempre disseram que tu és burro, tu não vais a lugar nenhum, não sabes o que fazes, etc. Ainda que alguns de nós possamos ter ouvido isso, ou que outros falaram que nós não tenhamos valor, vamos em frente, porque Deus trabalha e usa os mais desprezíveis do mundo. Esforcemo-nos como Ruth e Ele agirá a nosso favor, porque Ele é um Deus de amor leal. Deus de amor leal. Ele nos ama e provou isso ao morrer na cruz por mim e por ti. E, portanto, se Ele morreu por mim, se Ele deu a sua vida por ti, é porque eu e cada um de nós aqui tem elevado a consideração e estima. Nós temos valor diante do Senhor. Ele continua a ser o Deus de amor leal, cheio de graça e misericórdia, pronto a nos acolher em seus braços e nos ajudar a seguir em frente na caminhada com Cristo e na caminhada uns com os outros. Como Ele fez com Noemi e com Ruth. Há momentos difíceis? Claro que há. Noemi e Ruth passaram por momentos difíceis. Mas nesse capítulo 2, elas começam a experimentar o amor leal de Deus. Começam a experimentar a provisão de Deus. E, como nós vimos, a participar de um plano maior de Deus, elaborado numa situação de caos e de falta de esperança. Então, para terminar, gostaria apenas de ler o que está lá em Romanos 8, 28. A 32, que nós conhecemos e que fala desse plano de Deus para a nossa vida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, é isso. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, e ele tem um propósito para a minha vida e para a tua. Pelo menos, pode ser maior que isso, mas pelo menos isso já é grandioso demais, que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Ele está a trabalhar para isso e usa todas as situações para que nós, a cada dia, sejamos mais como Jesus Cristo e possamos a cada vez mais experimentar o seu amor leal. Ele não muda. O seu amor é leal. E ele vai continuar interessado na minha e na sua vida sempre, sempre, em qualquer circunstância. Ainda que não percebamos a ação dele, ele continua a agir a nosso favor e segundo os seus propósitos. Por quê? Porque o seu amor é leal. Ele é um Deus de amor leal. Deus reside. Amém? Vamos terminar.